Oi, pessoal. Vamos continuar respondendo a prova de informática. Conforme eu falei no grupo, vamos responder 10 por semana. E essa prova tem 29 questões. 29, é isso mesmo? Tem 30 questões. Então, a gente responde 10 por quarta-feira e as segundas a gente responde direito, tá bom? Então, vamos lá. Questão 7. A questão 7 está falando da área de transferência. Essa área de transferência, ela, assim como aquele botão de o balde de tinta, lembram? Que é a cópia da formatação de algum parágrafo, de algo, que é o pincel, né? Chamado de pincel. Essa área de transferência, ela aparece bastante. O que é a área de transferência? A área de transferência é quando eu copio algo, isto é, dou o Ctrl C, e não colo. Então, quando eu copio, eu estou no Word e eu copio um determinado parágrafo. Para onde que ele vai num primeiro momento? Para a área de transferência. Quando que ele vai sair da área de transferência? Quando eu der o Ctrl V no outro documento de destino. Qual é a outra forma? A outra forma de sair da área de transferência é se eu desligar o computador. Ou uma outra forma daquele documento sair da área de transferência imagine que eu dei o Ctrl C em determinado parágrafo, ficou na área de transferência. Não dei o Ctrl V. O que acontece? Só que eu dou o Ctrl C num outro parágrafo. Aquele primeiro vai sumir. São as 3 formas que ele pode sair da área de transferência. Mas para onde que vai um item, um documento, uma informação que eu copio ou que eu recorto? Copiar é fazer uma cópia. Dou o Ctrl C, pego esse parágrafo, copio o parágrafo para o outro documento. Recortar, imagine uma tesoura mesmo, que aí é o Ctrl X. Imagine uma tesoura mesmo. Eu dou um Ctrl X no documento que está, no parágrafo que está neste documento. Se eu der o Ctrl X, eu vou tirar este parágrafo daqui e colar no documento de destino, tá bom? Então, é diferente. O Ctrl C, eu fiz uma cópia. O Ctrl X, eu tirei de um documento e coloquei em outro, tá bom? Só que ambos, quando eu faço esse processo, tanto o Ctrl C como o Ctrl X, ambas as ações, primeiro vai para a área de transferência. Nem que seja por 1 segundo, mas vai para a área de transferência. Vamos ver agora o que ele está nos perguntando. A área de transferência do Windows, tanto faz qual Windows que é, em sua configuração padrão, permite tanto o armazenamento de dados como a transferência de dados entre documentos ou programas aplicativos. Sim, foi o que eu acabei de explicar. Ações que envolvem essa área são recortar e copiar, tá bom? Compactar é aquele zip. Lembra que eu expliquei? A gente coloca na extensão lá o zip, que é o quê? Eu quero mandar por e-mail uma quantidade significativa de fotos. Eu tenho que compactar o arquivo para que suporte aquilo, para que o e-mail consiga enviar, tá bom? Colar e destacar. Colar já saiu, né? No momento que eu colo a informação, ele sai da área de transferência. Destacar. Criptografar. É quando eu criptografo, é quando a outra pessoa não tem acesso às minhas informações. O próprio WhatsApp, quando a gente olha lá na parte superior, está bem escrito lá que é criptografado. E criptografar e compactar. Pois bem, então a alternativa, questão 7 é a alternativa A, tá bom? Questão 8. Questão 8, ó, tá vendo esse negrito aí grande? Entende-se que é um desenho, entende-se que é uma figura. Eu não vou ler o parágrafo de cima. A gente lê isso, é muito difícil. Quando vem tabelas, quando vem desenhos, geralmente do PowerPoint, não é para ficar lendo.
Geralmente não precisa, é raro precisar, tá bom? Então tá, olha esse negrito, analisa, perceba que está sublinhado a palavra digitido, ou seja, um erro de ortografia aí, é um erro de digitação, não é nem ortografia, é um erro de digitação aí, tá? Então vamos lá. A verificação de ortografia lá no PowerPoint pode ser feita por meio tecla de atalho, isso é importante, tá? Hoje você está fazendo a questão 8 e você vai acabar de descobrir que para verificação ortográfica é a tecla de atalho F7. O que eu sugiro que você faça a partir de hoje? Toda vez que você for digitar alguma coisa, toda vez que você for fazer alguma coisa, põe o F7. Digita o F7, vai lá. Por quê? Você fixa que isso daí é uma verificação ortográfica, tá bom? Aí ele vai lá, abre a caixinha e ele mesmo te dá a opção para você corrigir para a palavra correta, tá bom? Esse F1 aí é padrão, sempre ajuda, tá bom? Questão 9. Tem uma figura, Excel. Essa daqui, ela é atípica, que se você não colocar em ordem crescente, a probabilidade de você perder uma questão extremamente simples é grande demais. Veja, ó, tem aí a tabela, a coluna A. Tem nomes, né? José, João, Maria, Joana, Marcos. E a alternativa, a coluna B, tem aí as datas de nascimentos deles, beleza. O que ele tá pedindo pra gente é que na B7, então eu tenho que saber que é a informação que vai aqui embaixo, isso mesmo, que vai aqui embaixo. Eu tenho que saber que é isso que ele está me perguntando. B7 após preencher menor. No outro vídeo eu expliquei o que é máximo e mínimo. O que são as funções maior e menor? Maior é o maior item de acordo com o critério. Menor é o menor item no intervalo de acordo com o critério. Maior é o maior item no intervalo de acordo com o critério. Que critério? Esse ponto e vírgula. Voltem lá na outra questão que nós trabalhamos máximo e mínimo e perceba que ali não tem o ponto e vírgula e apenas um número atrás. O que isso daqui significa? Ó? Cadê? Ó, o que isso aqui significa? Tem aqui a função menor, tem a informação e aqui no último tem aqui o ponto e vírgula 5. O que ele está pedindo? O quinto menor. É isso. Ou seja, o máximo e o mínimo, eu vou pegar um intervalo, vou pegar o número máximo ou vou pegar o número menor, um número mínimo. O que é o maior e o menor? O maior é o maior número de acordo com o critério. Neste caso aqui, ele quer o menor número do intervalo de B2 até B6. Então, perceba que ele está analisando todas as datas de aniversário e ele quer o quinto menor. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar em ordem crescente. Quando você colocar em ordem crescente, você tem que chegar na seguinte coluna: 1950, 1963, 90, 2004 e 2010. Outra coisa, cuidado para você não ficar assim, ó. 1º de fevereiro de 1950, 3 de janeiro de 1963. Caramba, 1º de fevereiro e 3 de janeiro, qual que é o menor? Vai nos anos, gente. O ruim aqui, nós só teríamos que analisar os meses e os dias se os anos fossem iguais. Cuidado, se você vai 1º de fevereiro, 3 de janeiro, 9/4, você acaba se perdendo. Olha o que eu fiz aqui para resolver, ó. Eu fiz uma coluna apenas com os anos.
Porque se eu ficar analisando os dias e os meses, a probabilidade de eu errar é muito grande. 1º de fevereiro parece ser maior que 3 de janeiro. Mas perceba que 1950 acaba sendo maior que 63. Maior que 63. Mas se a gente for procurar aqui nos meses, vai ter algum que é invertido, tá bom? Então, ó, você colocando em ordem crescente, você vai chegar a 1950, 1963, 1990, 2004, 2010. Qual é o quinto menor? O quinto menor, alternativa D de dado, 2010, tá bom? Tenta fazer essa tabela, monta essa tabela inteira no seu Excel. Pode ser qualquer Excel, eles colocam aqui 2010, 2007, pode ser qualquer um. Faça essa tabela no seu Excel para você enxergar bem, tá bom? Então, a questão 9 é a alternativa D de dado. E, finalmente, a última questão de hoje, qual que é? Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula do Excel em sua configuração padrão que realiza o cálculo envolvendo 7 células. O que ele quer saber aqui é se você minimamente sabe o que significa 2 pontos e ponto e vírgula. Você tem que saber que 2 pontos é de uma célula até tal célula e o ponto e vírgula é uma célula e tal célula. Quando a gente vai na alternativa A, ele está mandando somar de A1 até A3, então A1, A2, A3. Temos 3 células. Ponto e vírgula, esse ponto e vírgula está trabalhando como separador. Você tem que ter essa dinâmica. Vai ter função que o ponto e vírgula aparece 2 vezes, só que num momento ele aparece como e num outro momento ele aparece como separador. Aqui na alternativa A, agora está como separador. Separando vem de B5 até B8. Então, de A1 até A3 eu tenho 3. E B5, B5, B6, B7, B8. Mais 3. Mais 3. São 7 células? Sim. Alternativa A. Quer tirar a dúvida? Vamos lá para a alternativa B. Soma de A1 e A3. Esse ponto e vírgula da alternativa B, ele está trabalhando como E. Então, A1 e A3, 2 células. E B5, 3 células. E B8, 4 células. Ele quer qual fórmula, qual função tem 7 células. A gente já achou que é A. Eu só estou te provando que nenhuma outra tem. Então, a alternativa B, nós temos 1, 2, 3, nós temos 4 células. Não é essa. Alternativa C, A1 menos A3, ele não mandou subtrair nada. Não. Ó, a D de dado, A1 até A3, então A1 até A3, são 3, e A7, 4. E finalmente a E, A1 e A7, 2. Portanto, a alternativa correta, A de amor, tá bom? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, vejam novamente. Se ficou algo obscuro, se ficou algo confuso, deixa o comentário aí que eu te explico, me chama no WhatsApp, não tem importância, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar que eu explico. Estudem e aproveitam para ler o que eu falei ontem, enfim, aproveitam para tirar essas dúvidas agora, porque eu não sei, mas se a gente for analisar as últimas provas, elas já estavam mudando, então esse tipo de coisa obrigatoriamente a gente tem que saber, porque a VUNESP ela já está deixando a prova dela um pouquinho mais exigente, tá bom, gente? Até a próxima, boa noite para todos.